Capítulo 43. Durante a viagem, Elizabeth ficou à espreita das primeiras vistas dos bosques de Pemberley, com certo nervosismo. E quando finalmente chegaram aos portões, seu coração palpitava. O parque era imenso, com grande variedade de jardins. Entraram por um de seus pontos mais baixos e seguiram por algum tempo através de um grande e magnífico bosque. A cabeça de Elizabeth estava cheia demais para conversar, mas viu e admirou cada um dos locais e das vistas interessantes. Eles subiram gradualmente por meia milha e então se acharam no topo de uma considerável elevação, onde terminava o bosque. E os olhos foram imediatamente atraídos para a casa de Pemberley, situada do lado oposto do vale, para o qual a estrada serpenteava de modo um tanto abrupto. Era um edifício de pedra, belo e amplo, que se erguia no meio de um jardim em aclive e tinha por trás uma cadeia de altas colinas cobertas de bosques. E à frente, um riacho de dimensões naturais razoáveis era alargado, mas sem nenhuma aparência artificial. Suas margens não eram nem regulares nem falsamente ornamentadas. Elizabeth estava maravilhada. Nunca vira um lugar em que a natureza se fizesse mais presente, onde a beleza natural tivesse sido menos contrariada por um péssimo gosto. Todos eles foram calorosos em sua admiração, e naquele momento ela sentiu o que significava ser dona de Pemberley. Desceram a colina, atravessaram a ponte e seguiram na direção da entrada. E enquanto examinavam de mais perto o aspecto da casa, retornaram todas as suas apreensões de topar com o proprietário. Temia que a criada de quarto se tivesse enganado. Ao solicitarem a permissão de ver a casa, foram introduzidos no saguão de entrada. E Elizabeth, enquanto aguardavam a governanta, teve tempo de se maravilhar por estar onde estava. Veio a governanta, uma mulher já de idade, de aspecto respeitável, muito menos bonita e mais amável do que ela esperava que fosse. Eles a seguiram até o salão de jantar. Era uma sala ampla, de belas proporções, magnificamente decorada. Elizabeth, depois de examiná-la por alto, foi até uma janela para apreciar a vista. A colina, coroada de bosques que eles haviam descido, parecendo mais íngreme com a distância, era soberba. Todos os arranjos do jardim eram belos, e ela considerou maravilhada o cenário inteiro, o rio, as árvores espalhadas pelas suas margens e o serpentear do vale, até se perder de vista. Ao passarem para outras salas, tudo aquilo assumia diferentes posições, mas de cada janela havia belezas para serem admiradas. As dependências eram majestosas e belas, e o mobiliário adequado à riqueza do proprietário. Mas Elizabeth percebeu, com admiração pelo seu gosto, que não era nem espalhafatoso nem inutilmente luxuoso, com menos esplendor e mais autêntica elegância do que as mobílias de Rosings. E é deste lugar, pensou ela, que eu poderia ser a dona. Poderia agora estar bem familiarizada com estas salas, em vez de vê-las como uma estranha. Poderia tê-las desfrutado como minhas e dado as boas-vindas ao meu tio e à minha tia. Mas não. Tornando a cair em si, isso nunca poderia acontecer. Eu teria perdido o meu tio e a minha tia. Eu não teria permissão para convidá-los. Tal pensamento veio bem a propósito. Ele a salvou de sentir algo muito parecido com um remorso. Não via a hora de perguntar à governanta se o patrão estava mesmo ausente, mas não teve coragem. Por fim, no entanto, a pergunta foi feita pelo tio, e ela se afastou alarmada enquanto a senhora Reynolds respondia que sim, acrescentando: "Mas deve chegar amanhã com um grupo numeroso de amigos." Elizabeth agradeceu aos céus por nenhum acidente ter adiado a sua chegada por um dia. Sua tia a chamou para ver um retrato. Ela se aproximou e viu a imagem do Sr. Wickham, suspensa entre muitas outras miniaturas, sobre o consolo da lareira. A tia perguntou-lhe, sorrindo, o que achava. A governanta adiantou-se e lhes disse que era o retrato de um jovem cavalheiro, o filho do intendente de seu falecido patrão, que fora criado e sustentado por ele. "Está agora no exército", acrescentou, "mas temo que tenha seguido o mau caminho." A Sra. Gardner olhou para a sobrinha com um sorriso, mas Elizabeth não o retribuiu. "E este?"
disse a Sra. Reynolds, apontando para outra das miniaturas. É o meu patrão. É um retrato muito parecido com ele. Foi desenhado ao mesmo tempo em que o outro, cerca de 8 anos atrás. Já ouvi falar muito da excelente personalidade do seu patrão, disse a Sra. Gardner, olhando para o retrato. É um belo rosto, mas Lizzie, você pode dizer-nos se está ou não parecido. O respeito da Sra. Reynolds por Elizabeth pareceu aumentar à notícia de que ela conhecia o patrão. A jovem senhorita conhece o Sr. Darcy? Elizabeth corou e disse. Um pouco. E a senhorita não o considera um cavalheiro muito bonito? Sim, muito bonito. Eu não conheço ninguém tão lindo, mas na galeria do 2º andar a senhora verá um retrato dele maior e melhor do que este. Esta sala era a predileta do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente onde costumavam estar. Ele as apreciava muito. Isso explicava a Elizabeth por que a miniatura do Sr. Wickham estava entre as outras. A Sra. Reynolds, então, chamou a atenção deles para um retrato da Srta. Darcy, desenhado quando tinha só 8 anos de idade. E a Srta. Darcy é tão bonita quanto o irmão? Disse o Sr. Gardner. Ah, é sim, a mais linda jovem que jamais se viu. E tão prendada. Ela canta e toca o dia inteiro. Na próxima sala está um novo pianoforte que acaba de chegar para ela. Um presente do patrão. Ela chega amanhã com ele. O Sr. Gardner, cujas maneiras eram muito desenvoltas e agradáveis, incentivava a comunicatividade dela com perguntas e observações. A Sra. Reynolds, tanto por orgulho como por afeição, sentia evidente prazer em falar do patrão e de sua irmã. Passa o seu patrão muito tempo em Pemberley durante o ano? Não tanto quanto eu gostaria, meu senhor, mas é certo que ele passa metade do seu tempo aqui. E a senhorita Darcy passa sempre aqui os meses de verão. Exceto, pensou Elizabeth, quando vai a Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o veria mais por aqui. Sim, senhor, mas não sei quando isso vai acontecer. Não conheço nenhuma mulher que seja boa o bastante para ele. O senhor e a Sra. Gardner sorriram. Elizabeth não pôde deixar de dizer. Que a senhora pense assim é muito lisonjeiro para ele. Nada mais digo do que a verdade. E todos os que o conhecem diriam o mesmo, replicou a outra. Elizabeth achou que aquilo estava indo longe demais e ouviu com assombro, cada vez maior, quando a governanta acrescentou. Nunca ouvi dele uma palavra dura em toda a minha vida, e eu o conheço desde os 4 anos de idade. Esse elogio era o mais extraordinário de todos, o mais oposto às ideias que Elizabeth tinha sobre ele. Estava firmemente convencida de que ele não fosse um homem paciente. Aquilo aguçou a sua atenção. Ansiava por ouvir mais e ficou grata ao tio por dizer. Há muito poucas pessoas de quem se possa dizer isso. A senhora tem sorte de ter um tal patrão. Sim, senhor, eu sei que tenho. Poderia procurar pelo mundo inteiro, mas não encontraria outro melhor. Mas sempre observei que aqueles que são de boa índole quando crianças, são de boa índole quando crescem. E ele sempre foi o menino mais bonzinho, de coração mais generoso do mundo inteiro. Elizabeth arregalou os olhos. É possível que esse seja o Sr. Darcy? Pensou ela. O pai dele era um excelente homem, disse a Sra. Gardner. Era mesmo, minha senhora, e o filho dele vai ser tal qual ele, tão bom para os pobres. Elizabeth ouvia, admirava-se, duvidava e estava impaciente por saber mais. A Sra. Reynolds não conseguiu interessá-la por nenhum outro assunto. Contou os temas dos quadros, as dimensões das salas e o preço da mobília, mas em vão. O Sr. Gardner
muito divertido com o preconceito de família a que atribuía aquele excessivo apreço do patrão, logo trouxe de volta o assunto, e ela insistiu com energia nos muitos méritos dele, enquanto subiam juntos a grande escadaria. Ele é o melhor senhorio e o melhor patrão, disse ela, que jamais existiu. Não é como os jovens boas-vidas de hoje que só pensam em si mesmos. Não há nenhum dos seus arrendatários ou criados que não goste dele. Alguns dizem que ele é orgulhoso, mas nunca vi nada disso. Para mim, isso é só porque ele não é de conversa fiada como os outros jovens. Sob que luz simpática ela o põe, pensou Elizabeth. Essa bela descrição dele, sussurrou sua tia enquanto caminhavam, não é muito compatível com o comportamento dele para com o coitado do amigo. Talvez tenhamos sido enganadas. Não é muito provável. Nossa fonte é muito boa. Ao chegarem ao espaçoso saguão superior, foram introduzidos numa linda sala de estar, recentemente mobiliada com a maior elegância e graça do que as dependências de baixo, e foram informados de que fora decorada para proporcionar prazer à senhorita Darcy, que gostava de permanecer nessa sala quando estava em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, disse Elizabeth enquanto caminhava por uma das janelas. A Sra. Reynolds previa a satisfação da senhorita Darcy quando entrasse na sala. É sempre assim com ele, acrescentou ela. Tudo que possa proporcionar algum prazer à irmã, ele imediatamente faz. Não há nada que ele não faça por ela. A galeria de quadros e 2 ou 3 dos quadros principais eram tudo que restava para mostrar. Na galeria havia muitas pinturas magníficas, mas Elizabeth nada entendia dessa arte, e depois do que já vira no andar de baixo, passou com prazer a examinar alguns desenhos a lápis da senhorita Darcy, cujos temas eram muitas vezes mais interessantes e também mais inteligíveis. Na galeria havia muitos retratos de família, mas eles pouco tinham que atraísse a atenção de um estranho. Elizabeth pôs-se em busca do único rosto cujas feições lhe eram conhecidas. Por fim, parou diante dele, e nele viu uma impressionante semelhança com o Sr. Darcy, com um sorriso que ela lembrava ter visto algumas vezes quando ele olhava para ela. Ela se deteve alguns minutos diante do retrato, em atenta contemplação, e voltou a ele antes de saírem da galeria. A Sra. Reynolds informou-lhe que ele fora pintado enquanto o pai ainda estava vivo. Por certo, havia na mente de Elizabeth, naquele momento, maior simpatia pelo original do que a que sentira por ele no auge do relacionamento. O elogio que a Sra. Reynolds lhe fizera não era banal. Que louvor é mais valioso do que o de uma criada inteligente? Como irmão, como senhorio, como patrão, ela considerava quanta gente estava sob a proteção dele. Quanto prazer e quanta dor tinha o poder de provocar. Quanto bem e quanto mal podia fazer. Cada uma das ideias sugeridas pela governanta era favorável ao caráter dele. E enquanto esteve diante da tela sobre a qual ele estava representado e cravava seus olhos nos dela, ela pensou naquele olhar com um sentimento de mais profunda gratidão do que nunca antes. Lembrou-se de seu calor e lhe abrandou a impropriedade de expressão. Depois de verem toda a parte da casa aberta à visitação, eles desceram as escadas e, despedindo-se da governanta, foram confiados ao jardineiro, que foi buscá-los na porta do hall. Enquanto caminhavam pelo gramado na direção do rio, Elizabeth se voltou para olhar de novo. Seus tios também pararam, e enquanto seu tio fazia conjecturas sobre a data de construção do edifício, seu proprietário em pessoa, de repente, surgiu vindo da estrada que levava por trás da casa às cocheiras. Estavam a 20 jardas uns dos outros, e foi tão repentino seu aparecimento que foi impossível evitar que ele os visse. Seus olhares imediatamente se cruzaram e as faces dos dois logo enrubesceram imediatamente. Ele estremeceu e por um momento permaneceu paralisado pela surpresa, mas logo se recompondo, avançou na direção dos 3 e falou com Elizabeth, se não com perfeita serenidade, pelo menos com perfeita cortesia. Instintivamente ela se virara, mas, detendo-se à aproximação dele, recebeu seus cumprimentos com um embaraço impossível de superar.
Se seu súbito aparecimento ou sua semelhança com o retrato que acabavam de examinar não tivessem bastado para assegurar aos outros dois de estarem diante do Sr. Darcy, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o patrão logo deve tê-los informado do fato. Eles se mantiveram um pouco à parte enquanto ele falava com a sobrinha, que, surpresa e confusa, mal ousava erguer os olhos para seu rosto, e não sabia que resposta dar às suas educadas perguntas sobre a família. Espantada com a alteração de suas maneiras desde a última vez que se despediram, cada sentença que ele pronunciava aumentava sua confusão. E sem conseguir tirar da cabeça a impropriedade de ser encontrada ali, os poucos minutos que ali permaneceram foram alguns dos mais constrangedores de sua vida. Ele tampouco parecia muito mais à vontade. Quando falava, sua voz nada tinha da calma habitual. E repetiu suas perguntas sobre a data de sua saída de Longbourn e de sua chegada a Derbyshire tantas vezes e de modo tão apressado que ficava evidente a distração de seus pensamentos. Por fim, parecia não lhe ocorrer mais nenhuma ideia, e depois de permanecer por alguns momentos sem dizer nada, ele subitamente se recompôs e se despediu. Os outros, então, se juntaram a ela e exprimiram sua admiração pelo aspecto dele, mas Elizabeth não ouviu nenhuma palavra do que diziam, e, totalmente absorta em seus sentimentos, seguiu-os em silêncio. Estava arrasada pela vergonha e pelo vexame. Sua vinda tinha sido a coisa mais infeliz, mais insensata do mundo. Como pareceria estranha a ele? Sob que vergonhosa luz não apareceria a um homem tão vaidoso? Poderia parecer que ela se pusera de propósito em seu caminho mais uma vez. Ah, por que tinha vindo? Ou por que ele viera assim um dia antes do esperado? Se tivessem passado por ali 10 minutos antes, ele já não os teria podido distinguir, pois era óbvio que chegara naquele momento, que apeava naquele momento do cavalo ou da carruagem. Ela corou de novo, e de novo pela perversidade do encontro. E o comportamento dele, tão impressionantemente diferente, que poderia significar? Era espantoso que ele ainda falasse com ela. Mas falar com tal educação, perguntar pela família, nunca na vida vira suas maneiras tão pouco imponentes. Nunca ele lhe falara com tanta gentileza como nesse inesperado encontro. Que contraste com a última vez em que o vira em Rosings Park, quando ele lhe entregou a carta. Ela não sabia o que pensar, nem como explicar aquilo. Tinham agora entrado em uma bela vereda que margeava as águas, e cada passo apresentava um mais nobre declive do terreno ou uma extensão mais bela dos bosques de que se aproximavam. Mas demorou algum tempo para que Elizabeth estivesse em condições de perceber tudo aquilo, e embora respondesse mecanicamente aos repetidos chamados dos tios e parecesse fitar os olhos nos detalhes que eles apontavam, ela não discernia nenhuma parte do cenário. Seu pensamento estava todo concentrado naquele único ponto da casa de Pemberley, fosse ele qual fosse, onde o Sr. Darcy estava naquele instante. Ela daria tudo para saber o que se passava na mente dele naquele momento, o que ele pensava dela e se, apesar de tudo, ainda gostava dela. Talvez ele tivesse sido gentil só porque se sentia à vontade. E, no entanto, havia aquilo em sua voz que não parecia desenvoltura. Não sabia dizer se ele sentira mais dor ou prazer ao vê-la, mas com certeza não a vira com serenidade. Por fim, porém, as observações de seus companheiros a respeito de sua distração a tocaram e ela sentiu a necessidade de voltar a se comportar como de costume. Entraram nos bosques e, dando adeus ao rio por algum tempo, subiram a um dos terrenos mais altos, nos pontos em que a abertura das árvores dava aos olhos o poder de vagar, se descortinavam muitas encantadoras vistas do vale, das colinas em frente, com a longa extensão de bosques coroando muitas delas e, de quando em quando, de partes do riacho. O Sr. Gardner exprimiu o desejo de dar uma volta completa no parque, mas temia que fosse demais para uma só caminhada. Com um sorriso triunfante, foi-lhes dito que tinha um perímetro de 10 milhas. Aquilo resolveu a questão, e eles prosseguiram no trajeto costumeiro, que os trouxe de volta, depois de algum tempo, a uma descida entre bosques suspensos até a beira do riacho, numa de suas partes mais estreitas. Eles o atravessaram por uma ponte simples, em harmonia com o aspecto geral do cenário. Era um lugar menos ornamentado do que qualquer um que já tivessem visitado.
E aqui, o vale se contraía numa ravina, dando espaço apenas para o riacho e uma estreita trilha em meio ao mato espesso que o margeava. Elizabeth estava louca para explorar seus meandros. Mas, ao atravessarem a ponte e perceberem quão distantes estavam da casa, a Sra. Gardner, que não era uma grande andarilha, não quis seguir em frente e tratou de voltar à carruagem o mais rápido possível. Sua sobrinha foi, portanto, obrigada a obedecer, e eles se dirigiram de volta para a casa, do outro lado do rio, pelo caminho mais curto. Mas só avançavam devagar, pois o Sr. Gardner, embora raramente pudesse entregar-se a este prazer, adorava pescar e estava tão entretido observando o surgimento ocasional de uma truta na água e conversando com o homem a respeito delas, que só avançava muito pouco. Enquanto caminhavam assim vagarosamente, foram novamente surpreendidos. E o espanto de Elizabeth foi igual ao que sentira a primeira vez, pela visão do Sr. Darcy, que dele se aproximava já a pouca distância. Como a trilha era menos aberta do que do outro lado, foi possível vê-lo antes que se encontrassem. Elizabeth, embora surpresa, estava pelo menos mais preparada do que antes para uma conversa, e resolveu comportar-se e falar com tranquilidade, se ele realmente tivesse a intenção de se encontrar com eles. Por alguns momentos, de fato, ela sentiu que ele provavelmente iria ingressar em alguma outra vereda. A ideia persistiu enquanto uma virada da trilha o ocultou de suas vistas. Transposta a virada, ele apareceu bem à sua frente. Num relance, ela viu que ele não perdera nada de sua recente gentileza. E para imitar sua polidez, ela começou, quando se encontraram, a admirar a beleza do lugar, mas não fora muito além das palavras delicioso e encantador, quando lhe ocorreram certas infelizes recordações, e ela imaginou que os elogios a Pemberley, de sua parte, poderiam ser mal interpretados. Ela enrubesceu e não disse mais nada. A Sra. Gardner tinha ficado um pouco atrás, e quando Elizabeth parou de falar, ele lhe perguntou se lhe daria a honra de ser apresentado aos amigos. Esse foi um gesto de gentileza para o qual ela estava completamente despreparada, e mal conseguiu impedir um sorriso por ele estar procurando a amizade de algumas daquelas mesmas pessoas contra as quais seu orgulho se revoltara em sua proposta de casamento. Qual não vai ser a sua surpresa? Pensou ela, quando souber quem são eles. Ele julga que se trata de gente da alta sociedade? A apresentação, porém, foi feita imediatamente, e enquanto lhe comunicava o parentesco deles com ela, lançou-lhe um rápido olhar para ver como ele lidaria com aquilo, na expectativa de que ele se retirasse o mais rápido possível para longe de tão desairosa companhia. Era evidente que ele se surpreendera com o parentesco. Suportou aquilo, porém, com firmeza e, longe de se retirar, voltou-se para eles e começou a conversar com o Sr. Gardner. Elizabeth não podia deixar de se sentir contente e triunfante. Era consolador que ele soubesse que ela tinha alguns parentes de quem não precisava envergonhar-se. Ela ouviu com profunda atenção tudo o que falavam e ficava radiante a cada expressão, a cada sentença do tio, que evidenciasse inteligência, bom gosto e boas maneiras. Logo passaram a conversar sobre a pesca e ela ouviu o Sr. Darcy convidá-lo com a maior polidez a pescar ali quantas vezes quisesse, enquanto permanecesse nas proximidades, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os apetrechos de pesca, indicando-lhe os pontos do riacho onde a pescaria costumava ser mais frutuosa. A Sra. Gardner, que caminhava de braços dados com Elizabeth, olhou-a com uma expressão de maravilha. Elizabeth nada disse, mas aquilo a deixou enormemente contente. Aquela gentileza era toda para ela. Seu espanto, porém, era extremo e ela não cessava de repetir. Por que está tão mudado? Qual é a razão disso? Não pode ser por minha causa. Não pode ser por mim que seus modos se tornaram tão mais delicados? Minhas reprimendas de Hunsford não poderiam produzir tamanha mudança? É impossível que ele ainda me ame. Depois de assim caminharem por algum tempo, as duas damas à frente, os dois cavalheiros atrás, ao retomar seus lugares, depois de descer até a beira do rio para examinar melhor uma curiosa planta aquática, foi possível fazer uma pequena alteração. Ela foi provocada pela Sra. Gardner, que, cansada,
com o exercício da manhã, julgou o braço de Elizabeth inadequado para o seu apoio e, portanto, preferiu o do marido. O Sr. Darcy tomou seu lugar ao lado da sobrinha e passaram a caminhar lado a lado. Depois de um breve silêncio, Elizabeth falou primeiro. Queria que ele soubesse que, antes de virem até ali, tinham-lhe garantido que ele estava ausente, observando também que a chegada dele fora completamente inesperada. Pois a sua governanta, acrescentou ela, nos informou que o senhor certamente não chegaria até amanhã. E, de fato, antes de sairmos de Bakewell, soubemos que o senhor não estava sendo esperado na região. Ele reconheceu a verdade de tudo aquilo e disse que negócios com seu intendente forçaram a sua chegada algumas horas antes do restante dos convidados com quem estivera viajando. Vão chegar amanhã cedo, prosseguiu ele, e entre eles estarão algumas pessoas que vão alegar conhecê-la. O Sr. Bingley e as irmãs dele. Respondeu Elizabeth apenas com uma discreta reverência. Seus pensamentos imediatamente voltaram para os tempos em que o nome do Sr. Bingley fora o último mencionado entre eles. E, a julgar pela expressão do rosto, na mente dele não se passava algo muito diferente. Outra pessoa também faz parte do grupo, prosseguiu ele depois de uma pausa, que deseja mais particularmente ser-lhe apresentada. A senhorita me permitirá, ou estou pedindo demais, apresentar-lhe a minha irmã durante a sua permanência em Lambton? A surpresa de tal pedido era muito grande. Grande demais para saber como responder. Logo percebeu que, fosse qual fosse o desejo que a senhorita Darcy pudesse ter de conhecê-la, só podia ser obra do irmão, e sem maiores exames, aquilo a satisfez. Era bom saber que a mágoa não o fizera pensar mal dela. Seguiram caminhando em silêncio, cada qual imerso nos próprios pensamentos. Elizabeth não se sentia à vontade. Isso era impossível, mas estava lisonjeada e satisfeita. O fato de ele querer apresentar-lhe a irmã era um cumprimento dos mais gentis. Eles logo se distanciaram dos outros, e quando chegaram à carruagem, o Sr. e a Sra. Gardner tinham ficado 1/8 de milhas para trás. Então, ele lhe pediu que entrasse na casa, mas ela disse não estar cansada e eles permaneceram juntos no gramado. Naquela altura, muito já havia sido dito, e o silêncio era muito constrangido. Ela queria falar, mas era como se sobre cada assunto pesasse a censura. Por fim, ela se lembrou de que estivera em viagem e falaram de Matlock e Dovedale com grande perseverança. Mas o tempo e sua tia se moviam lentamente, e sua paciência e suas ideias já estavam quase esgotadas antes que o tete-a-tete terminasse. Ao chegarem, o Sr. e a Sra. Gardner foram instados a entrar na casa para se refrescar. Eles, porém, declinaram do convite e ambas as partes se despediram com a máxima polidez. O Sr. Darcy deu as mãos para que as damas entrassem na carruagem, e quando esta partiu, Elizabeth viu-o caminhando a passos lentos na direção da casa. Começaram então as observações do tio e da tia, e ambos reconheceram que ele era infinitamente superior ao que esperavam. Ele é perfeitamente bem educado, gentil e simples, disse o tio. Há algo um pouco imponente nele, sem dúvida, replicou a tia. Mas é só o jeito dele e não é inadequado. Concordo agora com a governanta quando diz que, embora alguns talvez o chamem de orgulhoso, não viu nada disso nele. Nunca tive surpresa tão grande como a maneira como ele nos tratou. Estava mais do que gentil, estava realmente atencioso, e não havia necessidade de tantas atenções. Seu relacionamento com Elizabeth foi muito superficial. Com certeza, Lizzie, disse a tia. Ele não é tão bonito como Wickham. Ou melhor, não tem o porte de Wickham, pois seus traços são perfeitamente bons. Mas como é que você foi dizer-me que ele era tão desagradável? Elizabeth desculpou-se o melhor que pôde. Disse que gostara mais dele ao se encontrarem em Kent do que antes, e que nunca o vira tão gentil como essa manhã. Mas talvez ele seja um pouco excêntrico em suas atenções, tornou o tio. Nossos grandes homens muitas vezes o são. E, portanto, não vou tomar ao pé da letra o convite para pescar, pois ele pode mudar de ideia e me expulsar de sua propriedade. Elizabeth percebeu que eles não haviam entendido nada do caráter de Darcy, mas não disse nada.
Pelo que vimos dele, prosseguiu a Sra. Gardner, eu jamais pensaria que ele pudesse ter se comportado com tanta crueldade com ninguém como fez com o pobre Wickham. Ele não parece ser um mau sujeito. Ao contrário, há algo agradável em seus lábios quando fala. E há certa dignidade em seu retrato que não passa uma ideia desfavorável do seu coração. É claro, porém, que a boa senhora que nos mostrou a casa atribuiu a ele um caráter de ouro. Mal podia conter o riso algumas vezes, mas creio que ele seja um patrão generoso, e isso, aos olhos de uma criada, abrange todas as virtudes. Elizabeth sentiu-se aqui chamada a dizer alguma coisa em favor do comportamento dele para com Wickham, e assim lhes deu a entender, da maneira mais cuidadosa possível, que, pelo que soubera dos parentes dele em Kent, seus atos podiam ser interpretados de maneira completamente diferente, e que o caráter dele não era de modo algum tão culpado, nem o de Wickham tão inocente, quanto se acreditava em Hertfordshire. Como confirmação disso, contou os pormenores de todas as transações financeiras em que os dois se envolveram, sem citar a fonte, mas afirmando tratar-se de alguém muito confiável. A Sra. Gardner ficou surpresa e preocupada, mas como estavam agora aproximando-se do cenário de seus antigos prazeres, todos os seus pensamentos se concentraram no encanto das lembranças, e estava muito preocupada em indicar ao marido todos os lugares interessantes das cercanias para pensar em alguma outra coisa. Embora cansada com a caminhada da manhã, mal jantaram e ela já partiu em busca de suas antigas amizades. E a noite se passou no prazer dos laços reatados depois de muitos anos de ausência. Os acontecimentos do dia haviam sido muito intensos para permitir que Elizabeth desse alguma atenção àqueles novos amigos. E não podia fazer outra coisa senão pensar, e pensar maravilhada, na gentileza do Sr. Darcy, e, acima de tudo, no desejo dele de que ela conhecesse a sua irmã.